Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Gasper, sou terapeuta ocupacional aqui da Estúdio e mais uma vez a gente aqui com um episódio do nosso podcast e claro, esse nosso retorno não podia ser diferente, né? Com uma data especial, um mês super especial e muito mais, uma convidada muito especial, amiga do coração, profissional maravilhosa e para eu não dar fora nenhum, eu não esquecer de nada de importante. Eu vou pedir para a Angélica se apresentar e agradeço por você estar aqui, amigo. Tenho certeza que vai ser maravilhosa a nossa conversa. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Eu tô bem feliz de estar aqui hoje. E, na verdade, além de estar em uma ótima companhia, eu tô feliz de estar praticando nessa data que é tão importante pra gente, dia 2 de abril, o Dia da Conscientização Mundial do Autismo, tá praticando o que eu mais acredito mesmo, que é o processo de educação, o processo de orientação. Na minha caminhada, na minha trajetória, eu percebi que nós estamos, graças a Deus, assim, hoje repletos de bons profissionais. Mas a gente ainda tem uma lacuna, a gente ainda tem uma falha muito grande sobre a psicoeducação dos pais. Então, além de estar feliz por estar com você, além de estar lisonjeada do convite, eu estou muito feliz numa data tão especial como hoje, tá aí reinaugurando a sua temporada de podcast, falando de algo que, modéstia à parte, acho que eu tenho propriedade, né? Que é a criança neurodivergente e, principalmente, a maternidade atípica. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço do fundo do meu coração. E assim, gente, é um privilégio porque, assim, não só como profissional, né? E como a Angélica falou, como mãe. Então, eu acho que é isso que faz o diferencial, né? A forma de como ela conduz com os seus pacientes, com a mãe de seus pacientes. E esse diferencial que a faz tão especial. Amém. Né? E eu acho que a gente não podia ter recebido esse presente como hoje, de retomarmos, né, e com essa discussão tão gostosa. O que a gente preparou? A gente tentou levantar algumas das principais perguntas que a gente sabe que são feitas pelos pais, né? Não só pelos pais, e até mesmo por pessoas leigas, porque aquilo, quem está no meio, a gente que está no meio, você como mãe, como médica, sabe que é mais fácil o conhecimento, o entendimento. Sim. Mas quem não está no meio acaba criando muita coisa que a gente vê que não é verdadeira. Ô, Vanessa, você me fez uma pergunta, eu respondi outra, né? Mas eu não sei se todo mundo tá em casa me conhece. Eu espero que sim, mas você pediu pra me apresentar e eu já comecei aí a falar aquilo que me toca muito o coração, que é esse tema, que é a nossa pauta de hoje. Mas pra quem não me conhece, eu sou a doutora Angélica Ratti, eu sou médica, pós-graduanda em psiquiatria da infância e juventude, sou psicóloga de formação, sou especialista em políticas públicas, também da infância e juventude, estudo aí há 8 anos o autismo e todas as suas condições do espectro. Por quê? Né? Porque não obstante toda a minha parte profissional, eu sou mãe do Ricardo, um autista nível 3 de suporte lindo, mas muito desafiante. Que o fisioterapeuta da Estúdio está com saudades dele. Isso, eu acho que também eu não posso deixar de falar isso, né? Não sei se todo mundo sabe, mas além de frequentar o IDEA, o Ricardo também é frequentador aqui do estúdio. O titio aí, o Matheus, ajuda muito a gente, principalmente nesse atraso motor que o Ricardo tem, que é um dos outros diagnósticos do Ricardo, por isso que eu falo que o Ricardo é um desafio, né? Porque o Ricardo, o que faz dele hoje um autista nível 3 de suporte são as comorbidades que ele traz. Acho que a gente pode falar disso um pouco aqui hoje também, né? O Ricardo tem um transtorno motor de fala, uma apraxia motora de fala. E, gente, no momento que eu pensei assim, o Ricardo precisa de um fisioterapeuta, na hora eu lembrei aqui da Estúdio, fui muito bem acolhida. E ele tá de férias por conta própria, na verdade por conta da mãe, que ficou de voltar e não voltou, mas isso acontece. Sim. Acho que também e podemos necessário. Acho que também podemos falar isso, mas ele logo tá de volta. Então, esse tema que a gente comemora hoje, se é que eu posso dizer assim, pensando na conscientização, ele surgiu na minha vida, não foi pela escolha da área médica. Eu sempre quis trabalhar com psiquiatria, mas eu sempre planejei e pensei em uma psiquiatria adulta. E aí, no meio da graduação de medicina, a vida aí me trouxe esse diagnóstico do Ricardo. Não foi tão simples assim, não veio assim tão fácil, não foi tão azul, não foi tão bonito, mas me trouxe, e diferente de hoje, Vanessa, a gente não tinha muito acesso à informação. Hoje, a gente, no Instagram, nos podcasts, até inclusive nas clínicas que existem nessa área específica, a gente, se desejar, tem um acesso mais fácil à informação.
Naquela época não era assim. Parece que faz tanto tempo ou pouco tempo, mas a condição social, graças a Deus, mudou muito. E foi aquela angústia que eu tive naquele primeiro momento, porque apesar de ter uma formação em psicologia, tá no meio de uma graduação de medicina, eu não sabia o que era autismo. Eu não tinha ouvido falar O que disso. você sabia era algo muito pequeno na proporção que a gente tem que lidar hoje. Né? E principalmente, Vanessa, totalmente voltado para a questão neurobiológica. Então se falava muito pouco de manejos de comportamento, de regulação sensorial, de fonoaudiologia, PAC, apraxia, não existia nada disso. Né? O que existiam eram neuropediatras, era um serviço exclusivo da neuropediatria, como sempre, uma longa fila de espera, viajei, saí de Maringá, passei em 5 médicos, gente. Acho que também é uma forma de fuga, uma forma de negação, mas mais do que isso, faltava orientação. Então, a partir dessa minha angústia, esse é um dos motivos que eu aceito o seu convite. A gente já sabe hoje, tecnicamente, que a resposta ao tratamento da criança, ela é incomparável ao tratar-se de uma mãe orientada e de uma mãe não orientada. E digo mais, eu sei que aqui na estúdio vocês trabalham com síndromes congênitas, com paralisia, então a mensagem de hoje, gente, não é só para a mãe do paciente autista, né? É para a mãe atípica. Manejo de comportamento, orientação, instrução, ela serve sim como estratégia de tratamento para quaisquer dificuldades que vocês possam ter com o filho de vocês. Eu acho que o ponto que você tocou é muito importante. A gente entende assim, a mãe hoje, com todas as informações que nós temos, né? Que cada vez a gente sabe que a gente vai conseguir ter mais informações, melhorar os tratamentos, melhorar as condutas, mas mesmo assim, é uma rotina que impacta em tudo na vida desse casal, dessa mulher, perfeitamente, dessa família, e faz diferença a gente tocar nesse assunto e entender assim, a gente sim, precisa cuidar do seu filho, sim, mas você não pode esquecer de você. Isso, Vanessa, a mãe, ela precisa entender que ela é um personagem ativo no tratamento, mas isso não necessariamente precisa consumir a vida dela. Eu sou um grande exemplo disso. Ao contrário, talvez, que as pessoas pensem, eu fui muito julgada quando eu optei por não interromper a faculdade de medicina depois do diagnóstico. Então, entende que o diagnóstico do Ricardo vem no 2º ano da faculdade de medicina e eu decido não parar. E não parar foi uma decisão consciente, foi uma decisão estudada, pensada. Então eu acho que a primeira orientação que a gente precisa deixar aqui hoje aí para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, é que esse transtorno, ele vai caminhar com vocês para o resto da vida. O autismo, o transtorno opositor desafiador, o TDAH, ele não tem cura. Ele não pode ser visto como uma doença, com começo, meio e fim. Então, se eu tô ciente que eu não tô numa corrida de 200 metros, e sim uma maratona de 42 quilômetros, eu entendo que não adianta que eu abdique de tudo, que eu use toda a minha energia, toda a minha força, todo o meu dinheiro nos primeiros 2 anos de tratamento e depois eu esteja doente. Porque não é uma fase, são fases diferentes. É um sujeito. E você tem que se organizar para isso. Claro, como você falou, no início é impactante, né? Até você se organizar com a rotina, mas você começar também a entender que é preciso uma rede de apoio, é preciso um cuidado, né, emocional, a saúde mental, né, de uma mãe, da família em si, mas que é um processo que cada fase vai ser diferente. E você tem que estar preparado para essa fase, a tua vida fazer parte desse contexto, isso, né? E você também continuar se valorizando, entendendo, se cuidando, porque é uma família. Isso. E assim, a prática mostra pra gente o quê? Uma mãe. E essa frase, essa palavra ela é um pouco forte, mas você até pode falar melhor pra gente, né? O que é uma mãe desregulada? Porque eu não tô dizendo que é uma mãe que tá surtada ou maluca. Não, é uma mãe desorganizada. Então, uma mãe desorganizada em aspectos emocionais, aspectos psíquicos, ela tem a capacidade de desorganizar um filho.
Agora, um filho que ele já traz certas desorganizações por ser portador de um transtorno, como por exemplo o autismo, ele precisa ser organizado por uma equipe. E essa equipe insere uma mãe. Então é isso que a gente precisa entender. A equipe não é a equipe clínica apenas. A clínica, seja o IDEA, seja o estúdio, ela é um suporte técnico especializado. Só que essa criança, ela passa quantas horas aqui na sua clínica? Ela passa quantas horas no IDEA? A maior parte do tempo e da vida ela passa com essa família, ela passa com essa mãe, ela passa na escola, entendendo então que a escola, a família, a clínica, elas compõem um contexto aonde eu preciso, de certa forma, uniformizar as condutas, os manejos, os pensamentos, para que então todo mundo falando a mesma língua, vamos dizer assim, a gente obtenha resultados melhores e principalmente resultados de curto e resultados de longo prazo. Uma coisa que a gente fala muito aqui, eu falo meu sonho. A gente tem uma demanda, obviamente, vocês na IDEA também, as clínicas em geral. A gente tem uma demanda de pacientes particulares e a gente tem uma grande demanda de pacientes que vêm através de plano de saúde. Porque é um tratamento oneroso, então assim, não é todo mundo que consegue custear tudo de forma particular. Mas eu falo, gente, o meu sonho é que os planos de saúde entendessem que, se entre as coparticipações, liberações, enfim, que são as palavras que a gente usa todo dia a dia, se ele liberasse atendimento psicológico para essas mães, esse suporte seria maravilhoso, né? Mas eu acho que um dia a gente chega lá. Vanessa, se você parar para pensar na história do autismo, tá? Na evolução dos últimos anos, a gente já cresceu muito no que diz respeito a acesso à informação e acesso à terapêutica, né? Então hoje, apesar das dificuldades que você apresenta, de certa forma, a maior parte dos planos acabam por custear os tratamentos, tá? Só que quem vai lançar as necessidades reais desse tratamento, que a gente já sabe que não são somente para os pacientes, somos nós. Então eu, você, a equipe da estúdio, a equipe do IDEA, nós somos arduamente, porque não é uma jornada fácil, quem vai poder mudar essa realidade. Então eu quero te contar uma coisa bem legal. Ainda não disse, mas logo depois do diagnóstico do Ricardo, eu busquei então orientação e tratamento e tive muita dificuldade no primeiro momento. Quem me amparou naquele momento foi quem hoje é minha sócia, a Alessandra, que tinha já há algum tempo a ONG Estrela de Davi. Então ela fala, vem aqui que eu vou cuidar de vocês. A ONG era uma empresa, vamos dizer assim, uma clínica bem estruturada terapeuticamente, mas com muita fragilidade física. Naquela época, eu estava começando a estudar, viajando, me inserindo em cursos, congressos, exclusivamente para cuidar do Ricardo. Tá? Não havia um projeto profissional. Não. E eu comecei a perceber que, infelizmente, por falta de recursos, a ONG estava muito longe daquilo que eu estava assistindo como tratamento de primeiro mundo. Foi daí, de uma boa conversa, que eu e a Alessandra, então, montamos, estruturamos, inauguramos o IDEA. Então, o IDEA, na verdade, é uma sigla de Instituto de Desenvolvimento do Espectro Autista Ricardo Filho. Uma homenagem aí ao Ricardo. E por que eu tô te dizendo isso? Porque nessa trajetória, até que eu inaugurasse o IDEA, eu nunca passei, apesar de ter ido a 5 médicos, apesar de estar frequentando uma clínica particular aqui em Maringá, eu nunca passei por quaisquer momentos de acolhimento materno. Eu nunca passei. Então hoje, os pacientes que frequentam a IDEA, os pacientes que frequentam o meu consultório, porque obviamente eu me formei, a IDEA vai fazer aí 8 anos esse ano, a gente tenta inserir logo no primeiro momento uma consulta, um momento, um espaço que a gente chama de acolhimento. E isso é feito por mim. Tá? Isso aí tá envolvido nos custos do tratamento do paciente dentro da IDEA? Não. Isso é feito aí gratuitamente, se é que eu posso dizer isso, como plus, tá? Desse paciente que frequenta IDEA. E o que eu quero com isso? Eu quero tentar fazer o que eu tô tentando fazer aqui hoje. Eu quero tentar acolher essa mãe, acolher esse pai, orientar essa mãe, orientar esse pai.
quê, Vanessa? Porque nós estamos conversando de autismo aí e nem ainda fizemos a primeira pergunta. É já. Já. Então, assim, gente, as informações disponíveis hoje, elas são gigantescas. Só que do acesso à informação ao pertencimento da informação, tem um espaço gigante, tá? Além disso, a gente tem também a desinformação de alguns profissionais que não estão na prática, mas que acham que é importante estar envolvido nesse universo, que não é legal. Não, isso é péssimo, né? E até aproveitando o gancho, assim, algo que nos deixa, nós que trabalhamos, que estamos envolvidos, vocês, enfim, é extremamente, acho que triste a palavra, é depreciar algo que estão fazendo corretamente por pessoas que hoje querem pegar um gancho em algo que financeiramente parece lucrativo. Parece. Então, assim, eu vou fazer um curso online Isso. de 10 horas e eu sei tudo de autista. Então, vem aqui no meu consultório, eu vou te atender. Então, assim, para mim é algo que, assim, entristece, né? E nós que entendemos o que é ética profissional, entendemos o que uma mãe espera de um profissional e a hora que ela tá ali, ela tá sendo enganada, realmente. Vanessa, Então é frustrante. E principalmente a complexidade desse transtorno. Então eu sou uma médica que não defendo, por hipótese nenhuma, um autismo azul, principalmente pautado, gente, sabe naquele autista de filme, que é o cara que tem altas habilidades? Essa é a minoria dos meus pacientes, Vanessa. Então assim, eu faço questão sempre de não desestimular essa mãe. Não é isso. Eu acredito num bom prognóstico, eu acredito na evolução do paciente, principalmente pela minha experiência. Mas eu entendo que a informação é o que vai impedir a mãe, por exemplo, de fazer a contenção de uma estereotipia, que a gente pode falar disso mais aqui, para quem ainda não sabe o que é isso, no momento que aquilo é funcional para aquela criança. A desinformação, ela faz uma mãe acreditar que o filho dela recebeu um diagnóstico de autismo, faz dele ser superdotado. Porque a maior parte dos filmes envolvem esse autista, aquele autista que é super inteligente, que é um gênio da matemática. Então, assim, esses autistas existem. Só que, por outro lado, esses autistas também têm dificuldades em outros aspectos da vida. Então, qual é o autismo que eu propago? Tá? Eu vou tentar ser bem breve aqui, mas assim, o autismo que eu propago é aquele autismo que é um transtorno, tá? Então, no senso comum, foi uma falha no processo do neurodesenvolvimento e isso causa, sim, prejuízos, ok? O que nós vamos fazer com esses prejuízos é o ponto mais importante. Que são os bons profissionais que vão ter por trás disso. Perfeito. Então, assim, antes da gente se estender, vamos tentar fazer os ganchos com as nossas perguntas, que eu acho que você já começou com alguma delas. Então, a gente fez um apanhado aí. Então, a nossa primeira pergunta é assim: o autismo tem cura? A resposta científica é não. Entendendo que o autismo, ele é um transtorno do processo do neurodesenvolvimento, ele não tem cura, porque ele não é uma doença que tem começo, meio e fim, ok? Ele, na verdade, ele está integrado naquele sujeito, ele faz parte daquele sujeito. No entanto, a gente nunca pode esquecer que uma criança, ela é autista, e não o autista é uma criança. Então, o sujeito, a sua individualidade, a sua psique, ela é muito maior que o autismo que ela tem, ok? Mas ela nasceu com esse transtorno e ela vai morrer em algum momento da vida com esse transtorno. E os bons profissionais é que vão fazer com que essa criança saiba lidar com cada um deles. Perfeito. Isso é imprescindível. Perfeito. Qual que é o papel do médico, da equipe terapêutica, seja constituída por TO, por pedagogo e assim por diante? Minimizar os sintomas que aquele transtorno gera. Os prejuízos que a gente sabe das dificuldades que podem dificultar toda a relação dele com as pessoas, com a vida, com tudo que envolve, né, que um ser humano passa. Como você falou, hoje eu sou uma criança, mas é um indivíduo, é um ser humano que vão ter etapas e fases na vida que ele vai ter que estar preparado para tal. E uma equipe adequada que vai conseguir fazer isso. Perfeito, vamos dar exemplos rápidos aqui. Quando a gente pensa no autista nível 1 de suporte, tá? Lembrando, gente, que suporte não é o tanto de comprometimento que essa criança tem. É o tanto que ele necessita de suporte. Então, quando a gente fala um suporte
um paciente nível 3 de suporte, muitas vezes a gente pensa logo o autista que tem uma deficiência intelectual, e não necessariamente é isso. O Ricardo, por exemplo, ele tem até uma certa autonomia em algumas funções de vida diária, né? Ele já escova os dentes sozinhos, ele dorme sozinho, ele come sozinho, mas ele não fala. Pela apraxia, por uma comorbidade associada. Que é muito comum no autismo. Que é muito comum, tá, gente? Outra coisa. A gente sabe hoje que o autismo, infelizmente, ele raramente vem sozinho. Ele é uma porta aberta para outras comorbidades. Eu já vou falar do nível 2 e do nível 1, que eu sei que vocês gostam disso, tá? Mas assim, ó, quais são as comorbidades mais associadas ao autismo? Então, assim, 70% das crianças têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma grande parte dessas crianças tem um transtorno de ansiedade generalizado. Uma grande parte tem o transtorno opositor desafiador. A gente já sabe hoje, tá? Que algumas questões gastrointestinais estão associadas a esse diagnóstico. Transtornos de aprendizagem, como, por exemplo, a dislexia, transtornos de fala, de linguagem, para ser mais exato. O termo certo é o TDL, o transtorno de linguagem, que pode causar muitos sintomas na fala, na linguagem, na comunicação. Tudo isso, quando o paciente tem um diagnóstico de autismo, nós médicos, nós equipes, precisamos aumentar os olhos e dizer, opa, vamos manter vigia, porque agora a chance, infelizmente, de ele desenvolver, né, outras questões é muito mais alta em probabilidade. Então, a maior parte dos pacientes nível 3 de suporte são pacientes com muitas comorbidades associadas, né? Como eu disse, os transtornos de linguagem, a deficiência intelectual. Alguns pacientes também, por exemplo, apresentam, e que infelizmente é muito comum, né? O transtorno opositor desafiador, que gera muitas consequências para o comportamento social. Já o transtorno do espectro autista nível 2 de suporte, ele tá melhor nas funções executivas, na autonomia que o paciente nível 3, mas ele ainda precisa de um nível médio de suporte de um cuidador, de quem está com ele. E o nível 1? Por que eu trago essa pauta? Porque assim, ó, felizmente, tá? A estimativa é maior para, né, menor comprometimento, ok? Só que as mães têm uma falsa ilusão, isso é falta de orientação, que por ele ser nível 1, então, ele não precisa de professor de Daqui a pouco tá tudo bem. Isso. Ele não precisa de terapia. Ele vai fazer lá uns 3 meses de terapia e depois ele vai ter alta. Isso não é verdade, tá? Os principais comprometimentos que a gente vê no paciente nível 1 de suporte são as dificuldades no ajuste social. Então, muitas vezes ele se comunica bem, muitas vezes ele vai super bem na escola, no sentido pedagógico, muitas vezes ele não tem uma seletividade alimentar, só que ele tem muita dificuldade de se ajustar socialmente. Por quê? Porque ele pode apresentar muita rigidez cognitiva, é um paciente muito competitivo, com muita dificuldade de aceitar o outro. Então, gente, vamos pensar, se esse sujeito tem dificuldade de aceitar o outro, eu não posso dizer, de certa forma, que esse comprometimento vai ser por um período, ou depois a gente vai precisar de apoio, né? Vamos para a próxima, porque todas têm muitas informações pra gente aqui. O diagnóstico de autismo significa que a criança não vai evoluir? Oh, meu Deus do céu, né? Vamos lá, eu tenho 2 respostas, né? Ao que essa criança vai ser submetida? Tá? Então, assim, ó, se essa criança tiver acesso a médico, a terapia, o que ela vai evoluir. Não quer dizer também que ela vai chegar aonde a mãe idealiza. Você acabou de dizer. Então, nível 1 vai passar rapidinho. Não, a gente precisa dizer isso pra mãe. Mãe, o autismo não tem cura. Isso não vai passar rapidinho. Só que sim, Vanessa. Os nossos pacientes dentro da ideia, eu sei que os pacientes aqui da estúdio, eles evoluem muito. A maior parte das mães que não se sentem satisfeitas com o processo de evolução terapêutica é porque essa criança não atingiu o ideal dela. Aquilo que ela esperava
que ele atingisse. E a gente até entende, porque é aquilo que a gente comentou agora. Posso ser nível de esporte 1, 2 ou 3, mas para uma mãe, as expectativas de que meu filho melhore é algo que tem que acontecer rápido. E é dolorido de eu ver que ele ainda não conseguiu fazer as coisas. É dolorido de eu começar a descobrir comorbidades. É complicado eu entender que na escola ele não se comporta como as outras crianças, ou ele não assimila o mundo como as outras crianças, e a resposta que ele dá é além do que precisaria. A gente entende o quanto isso é sofrido para eles. Né? Quando uma mãe vê o filho, que a gente fala, desorganizado, desregulado, gente, é angustiante. Então a gente também entende esse lado. Total. Eu acho que é o que você fala. Se a gente consegue ajudar essa mãe com a informação, entender isso, né, vai ser um pouquinho mais fácil, né? Eu tô aqui hoje, Vanessa, com o intuito de passar orientação. Mas eu também sei pegar uma mãe no colo, né? Porque eu fui uma mãe que não fui pega no colo. Então, assim, aproveitando a oportunidade e o gancho para não perder esse gancho, eu quero falar com vocês, mães. Eu compreendo e vivo todos os dias a frustração de muitas vezes não ver o seu ideal suprido, ou mais do que isso, não saber o que vai ser o amanhã do seu filho. Então, assim, para pegar vocês no colo agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. O amanhã do filho de vocês depende única e exclusivamente do que vocês vão fazer hoje por eles. Então, a resposta da pergunta da Vanessa, quando eu digo vai evoluir 100% de certeza? Não é assim que funciona. Desde que você não faça nada por ele. Se nada for feito, se essa criança não for submetido a carinho, a cuidado, elogio, a aceitação, mãe. Acho que o primeiro passo é entender. Você não foi como eu sonhei que você fosse. Mas talvez você veio para trazer algumas coisas para me ensinar, e mais do que isso, você pode ser melhor do que eu tô pensando que você vai ser. Então vocês precisam tentar o processo de aceitação, seja com suporte terapêutico, seja com suporte médico, e depois que vocês entenderem isso, aí é hora de, subir as mangas e ir pra terapia. E vamos lá, e aquela mãe que tá longe da gente, Vanessa? Que talvez não tenha acesso a estúdio, não tenha acesso à ideia. Então, mãe... Não tem acesso a bons médicos, medicamentos, que são muitas vezes necessários, né? Tem algo também que você pode fazer pelo teu filho. E se orientar, né, buscar orientação, estudar dentro das tuas possibilidades, é uma forma de permitir com que ele evolua a partir do momento que você o compreende, o respeita e o estimula. Combinado? Então, assim, eu não vim aqui por hipótese nenhuma para trazer más notícias, mas eu vim para dizer: o autismo evolui a partir do momento que ele é trabalhado, seja na clínica, seja em casa, seja na escola, seja na sociedade. Só que para trabalhar o autismo, eu preciso aceitar o autismo. E quanto antes a gente começar, melhor, né? Sem sombra de dúvida. Vamos falar isso depois também. Vamos para a próxima. A mãe tem culpa do autismo do filho, gente? A mãe, o pai, enfim, a gente tem várias vertentes. O autismo é hereditário, que tem as questões epigenéticas, enfim, que eu acho que, claro, né, a gente tem que levantar todas as hipóteses. Mas culpa é uma palavra pesada demais, né? E que, por incrível que pareça, em 2026 ela ainda habita. Tá? Então, assim, falando de mim, porque eu tento fazer essa conexão para que vocês possam entender que eu nunca estive, nem sempre eu estive nesse lugar, né? Eu já estive no lugar de vocês. Então, assim, falando de mim, quando eu fui procurar lá no diagnóstico do Ricardinho, o ano era 2017, a primeira teoria que apareceu para mim foi a teoria da mãe geladeira. Isso teve um impacto tão pesado em mim naquele momento. Para quem não sabe, a teoria da mãe geladeira foram as primeiras teorias que surgiram que diziam que o autismo vinha da falta de proximidade, de troca de olhar, de afeto, de carinho da mãe para com o bebê, principalmente na amamentação. Então, durante horas e horas, numa madrugada, eu fiquei refletindo. Eu olhei para você, eu dizia, né, para ele: eu olhei para você, eu desejei você, eu amamentei você, apesar de nós termos tido muita dificuldade com o processo da amamentação, o que hoje eu entendo, que faz parte do diagnóstico dele, né, muita hipotonia, né, facial, então ele não tinha
muita facilidade para Dicção. estudar, e ele desistia. Mas eu fiquei, Vanessa, muitos dias buscando essa explicação. Em que momento eu não te amei, em que momento eu não te desejei. Gente, nós estamos falando de uma mãe que teve um diagnóstico há 8 anos atrás, não há 50 anos atrás. E que não era fatada da ignorância, né? Tinha acesso à informação. E ainda assim se culpa. Isso. Então, esse ponto é super importante, tá? Para quem ainda não sabe, o autismo tem uma etiologia, uma causa epigenética. Epigenética diz respeito a fatores ambientais, e hoje os fatores ambientais que mais estão em jogo são os fatores intrauterinos, tá certo? Não é o ambiente, a casa. Externo. Isso, intraútero. Então, o uso de alguns medicamentos que estão se estudando, a idade materna avançada, além de outros fatores, tá? Então, a mãe, a forma como ela se comporta, o carinho que ela deu ou não deu, se ela aceitou no primeiro momento esse bebê, quando ela descobriu a gestação, ou não aceitou, isso não tem um impacto a ponto dela se sentir culpada. Combinar? Esse ponto tem que acabar, não Tem que pensem nisso. Vamos para a próxima. Autismo está realmente aumentando ou estamos diagnosticando demais? Bom, eu adoro essa pergunta. Há menos de 15 dias eu estive em São Paulo, num congresso de bastante relevância para dentro do universo do autismo, e a gente tratou muito disso, tá? Então, assim, ó, o autismo, gente, ele está aumentando pelos 2 fatores. Tanto pelo número de casos, quanto pelo número de diagnósticos. Então, assim, ó, se eu tô contando para vocês histórias desastrosas de 8 anos atrás, tá? Vocês entendem que, a partir disso, os médicos envolvidos nessa área passaram a estudar muito mais, se interessar muito mais pela alta demanda. Né? Os últimos dados da Sociedade Americana de Psiquiatria falam que cada 32 crianças nascidas, uma é autista. Então, o pediatra, o psiquiatra, o neuropediatra, quem for o médico de atenção básica, se ele não souber nada sobre autismo, ele não vai conseguir tratar esse paciente. Então, a gente tem hoje formação para médicos de atenção primária. Mas vale aqui uma ressalva. Estou na frente de uma médica, mas vou falar. É importante que o médico que não saiba, encaminhe. Não inventa onda, não finge que sabe, ou vai passar, porque isso pega, tá? Não pega carona na cauda de cometa, né? Então, assim, ó, sim, está aumentando porque estamos diagnosticando mais, e que bom, tá certo? Médicos de credibilidade técnica têm muitos parâmetros para um diagnóstico. Então, assim, e digo mais, quando ele ainda tem dúvida, hoje a gente ainda pode contar com avaliações neuropsicológicas que trazem baterias de testes estudadas, reconhecidas. Então, vamos lá, tá? Está surgindo mais porque se está, sim, diagnosticando mais, mas entendendo, Vanessa, que é um transtorno epigenético, fica um pouco lógico para a gente entender que ele está se distribuindo entre a genética, né? Eu conheço muitas mães que têm mais de 2, 3 filhos, mesmo depois de um diagnóstico. Confesso para vocês que profissionalmente, pelo conhecimento que eu tenho, eu não me encorajei. Né? Eu parei no Ricardinho porque a gente sabe também, Vanessa, que existe uma possibilidade de 30% de chance a mais de uma criança ser autista quando ela já tem um irmão autista. Né? Então, doutora, você está dizendo que ninguém mais pode ter filho? Não, vocês vão ter quantos filhos vocês quiserem, mas vocês precisam conhecer esse dado. Então, no último congresso que eu fui, eu ainda escutei, meu Brasil, que os transtornos do neurodesenvolvimento hoje no Brasil ainda são subdiagnosticados. Por mais que a gente ache que os dados são gigantes, a maior parte dos diagnósticos, Vanessa, são da primeira infância e da segunda infância. E os adultos? O tema adulto é algo muito importante, que é legal, porque hoje a gente tem levantado muito isso, adultos, adolescentes, enfim. A Angélica conhece a Luciana, que trabalha com a gente. Maravilhosa. Sanged
e ela tem uma paixão, né, atua na área, uma terapia ocupacional, e hoje é o que ela comenta muito com a gente aqui, né, na supervisão com as meninas, que o número de adolescentes e adultos que ela vem atendendo, e aí, assim, que ela tá apaixonada por esse universo, por quê? Você percebe que, aquilo que a gente vem falando, desde que uma criança tenha o tratamento correto, inicie cedo, os resultados são bons, e aquele adolescente ou adulto que nunca teve nada, um detalhe que você começa a trabalhar com ele, a diferença que vai fazer na vida dele, né? Eu fiz, Vanessa, um diagnóstico há mais ou menos um ano atrás de um sacerdote, de um padre aqui de Maringá, e ele na ocasião já tinha mais de 30 anos, e eu não, o adulto ele não é a minha prioridade do trabalho, tá certo? Mas eu atendo, principalmente quando é para investigação diagnóstica de autismo, e eu acabei atendendo ele assim porque ele estava desesperado, buscando certas respostas, e eu nunca vou esquecer o que ele me disse, né? Quando eu entreguei o diagnóstico para ele, óbvio que a gente veio construindo esse diagnóstico, tá certo? Primeira consulta, segunda consulta, porque, gente, o adulto, ele tem uma capacidade de disfarçar, que é esse ajuste social, muito maior que de uma criança de 2 anos. Tá bom? Então a investigação diagnóstica, a não ser que ele seja nível 3 de suporte, ela é uma investigação diagnóstica mais criteriosa, tá? Então ele esteve comigo 2 consultas, depois eu solicitei uma avaliação neuropsicológica, a avaliação voltou para mim, né, com os testes indicando sim um autismo, mas eu queria contar o que para vocês, que quando eu entrego o laudo para ele, Vanessa, bem assim cautelosa, ele me diz, eu tô aliviado. Gente, é muito engraçado. E é realmente, a gente teve algumas experiências de ouvir isso e a frase, eu estou aliviado. Eu entendo porque eu sou diferente. Agora eu sei. Ele já não ia, Vanessa, há muito tempo, então o autismo já vinha comprometendo habilidades funcionais da vida dele, tá? Então ele já não ia há muito tempo abastecer um carro. Porque ele precisava contatar com o frentista, contatar com o caixa. Então ele não abastecia mais o carro. Ele vinha se sentindo muito culpado, porque é muito comum que a gente, na função que ele execute, toque, abrace, pegue na mão, e ele já vinha se sentindo muito culpado, porque eu não queria Eu não abraçar quero essa aquilo. pessoa. Isso. E quando vem o diagnóstico, ele fala, muito obrigada, doutor. Eu sei o porquê. Agora né? eu sei porque eu sou E aí ele assim. vai buscar manejos para se Perfeito. organizar frente a isso, né? Perfeito. Isso é muito bom. Vamos lá. Criança autista sente menos afeto. Ai, meu Deus, cada pergunta sofrida, Vanessa. Então vamos lá, gente. Por hipótese nenhuma, tá? É um erro pensar que essa fuga, vamos dizer assim, que esse sintoma social, que essa dificuldade social está diretamente ligada ao afeto. Muito pelo contrário. Eu tenho, hoje, inclusive, eu estava numa consulta de orientação parental com 2, né, pais, aí, pai e mãe, tá? De uma criança que vem apresentando sintomas de heteroagressividade. Bem importante, lembrando que autista não é agressivo, combinado? Lembrando que a agressividade não faz parte de critério diagnóstico de autismo, isso é um sintoma, ok? Um sintoma secundário, mas vamos lá. E eu falava para esses pais hoje, né, assim, vocês estão enganados ao pensar que pelo filho de vocês ser um autista nível 3 de suporte, ele não está entendendo, ele não está sentindo ou ele não está sofrendo. Então, não. O paciente autista, ele é muito perspicaz no que diz respeito às coisas do seu interesse. Então, determinadas situações, ele sente mais. Inclusive, até, Vanessa, pela própria entrada dos Sensorial. estímulos. Então, assim, ó, sente menos afeto? Não. Sente afeto e muitas vezes a proporção de determinadas experiências emocionais, tá? São muito maiores para eles. Porque o comportamento de receber esses estímulos, de processar certas informações e de compreender o que está acontecendo em volta dele, está alterado, então automaticamente o impacto que isso gera nele é grande. A forma que ele vai se expressar também não vai caber na caixinha como a gente deseja, porque ele sentiu diferente, ele recebeu diferente. Né? E aí a gente, às vezes, dentro de um contexto, como você vem falando, de uma equipe toda envolvida, a gente consegue melhorar e muito isso. Ele vai aprender a como lidar
com esse corpo que ele sente. E em algumas situações, sim, é importante o uso de medicação. Então, assim, a gente não vai tirar isso do pacote, porque a gente sabe que quanto mais a gente tiver estratégias para ajudar essa criança, melhor vai ser a vida dele, a vida dessa família, e situações como essa, como você comentou, vão minimizar muito. Eu acho importante a gente trazer para a cena a medicação, tá? Porque já que eu vim aqui para falar com as mães, né, eu acho importante não deixar que isso passe ileso, tá? Mãe, então assim, remédio bem prescrito para criança que precisa desse remédio, ele é muito importante. Então, não é qualquer médico, não é qualquer remédio. Mas a partir do momento que você tem um bom médico, a partir do momento que ele te explica o porquê daquela medicação, a partir do momento que ele te prescreve medicamentos que são autorizados, que são liberados, é importante que você entenda que aquela adesão também pode mudar a qualidade de vida da sua família. A primeira vez, eu não falo isso sempre, mas hoje eu vou falar. A primeira vez que eu entendi a importância do medicamento na vida do Ricardinho, Vanessa, foi uma experiência onde eu estava mais ou menos há 45 dias sem dormir mais de 2 horas por noite. Então, em uma determinada fase da vida, ele apresentou algumas dificuldades com o sono e eu estava muitas noites sem dormir, e um dia muito cansada, porque a vida não parou. Lembra disso, né? A faculdade continuou, os compromissos. Eu peguei o Ricardo e fui para a sacada do meu apartamento e falei, chega. E quantas pessoas passam por isso? Eu olhei e disse, eu vou me jogar. E eu vou me jogar com ele. Porque se eu for sozinha, o que vai ser da vida dele? Que egoísta você, né? Ou seja, o amor da mãe até nesse momento fala de Sabe o que eu queria, Vanessa? Eu queria terminar, findar aquele sofrimento que começou com ele, mas se multiplicou na minha casa. Graças a Deus, né? Eu sou uma pessoa que acredito em Deus, tá? E graças a Deus eu fui tocada naquele momento, onde eu falei, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Naquele dia eu acordei, na época ainda não era médica, eu procurei por uma médica e ela me prescreveu um medicamento que transformou a nossa qualidade de vida. Então, eu passo a dormir, o Ricardo passa a dormir, na verdade o medicamento foi pro Ricardo, não tinha problema com o sono, é que ele não dormiu. O Ricardo passa a dormir, eu passo a dormir e a nossa vida melhora muito. Então, graças a Deus que aquele medicamento foi prescrito. E eu sempre falo para as mães, não é para dar qualquer remédio, a qualquer hora, de qualquer jeito, mas um bom remédio, um remédio bem prescrito por um bom médico, ele faz também muita diferença. E que a mãe precisa seguir corretamente. E vou dar exemplos que às vezes a gente entende isso. A mãe fala assim, eu tô medicando, eu tô drogando. E a gente já teve situações aqui de a gente tentar intervir da melhor forma, de conversar com a médica, de falar, pelo amor de Deus, conversa com essa mãe com mais calma, faz ela entender. Porque assim, um dia eu dou, um dia eu não dou, um dia eu dou. E assim, a medicação precisa de uma adaptação, esse cérebro precisa receber isso de uma forma e se adequar. E aí eu fazendo isso, eu crio uma situação muito pior. E principalmente, tá? Completando a sua série de comportamentos, ela também para quando ela quer, sem um desmame. Então assim, meus amores, eu entendo a preocupação de vocês. Eu entendo que medicar um filho de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos é algo dolorido. Mostra uma insuficiência, mostra um limite da tua maternidade em resolver tudo. Mas nós precisamos entender que estamos falando de um transtorno. E a partir do momento que falamos de um transtorno, entendemos que muitas vezes a intervenção medicamentosa faz parte do processo e ela vem trazer o quê, Vanessa? Notícia ruim? Muito pelo contrário. A maior parte das medicações, minhas amigas, elas vão tratar transtorno do sono, dificuldade muito grande de atenção e concentração, muita agitação psicomotora, aquela criança que levanta, senta. Então, que criança consegue aprender numa escola onde ela não consegue nem se sentar? Se relacionar. O que é mais importante para mim? Que ele faça uso de um medicamento, sente, aprenda. Não é sobre dopar. Tá certo, minhas colegas? Porque assim, um medicamento bem prescrito não é dopar uma criança.
ok? É sobre intervir naquilo que o cérebro dele, por imaturidade orgânica, pelo transtorno, e talvez num processo de terapêutico ainda insuficiente, tá precisando de uma ajuda. Então, se começou, siga o tratamento, não faça interrupções sem uma orientação médica, não intercala dia, não faça da para, cabeça, né? não para a hora que quer, porque assim, a maior parte de algumas mães inseguras e que não tiveram uma boa orientação em consulta, fazem manejo de cunho próprio. Não pode. Não pode. Vamos lá, mais uma. Qual é o maior erro que os pais cometem após o diagnóstico? Se a gente pode chamar de erro, né? Bom, eu vou dar essa resposta a partir da minha prática clínica, tá certo? Eu, por experiência aí nesses 8 anos, 7 anos, eu acho que a gente já, acho não tenho quase certeza, a gente já atendeu mais de 1.000 famílias entre o consultório e o IDEM, né? O maior erro é pegar esse diagnóstico e enfiar na gaveta, né? A não aceitação. Ele não é autista, esse médico tá maluco, essa professora tem mais o que fazer. Então, ceder às pressões sociais, por exemplo, dos avós. Você não tem, você não dá ouvido para esse médico. Você falou também aos 5 anos. Tá errado. Né? Então, o maior erro, sem sombra de dúvida, é negar a realidade. Vamos lá, eu ainda coloquei assim, ó, colocar na gaveta. Por quê? Porque sim, existe um tempo de aceitação. Eu disse, eu fui em 5 médicos, Vanessa. E a primeira resposta que eu tive já foi o diagnóstico do meu filho, tá? Então eu respeito o tempo, eu respeito o processo. Acho que ele é importante. Agora, eu conheço muitas famílias que foram pro meu consultório, receberam um diagnóstico, enfiaram na cabeça, na gaveta e falaram na escola que eu não tinha competência. Eu não fico brava, porque eu sei que eles vão voltar. Só que aí vem um ponto importante, né, Vanessa? Quanto antes, melhor. Quanto antes intervirmos, melhor. Fala disso um pouco, Vanessa. Não, e eu acho que até o nosso papel profissional é impossível. Então a gente passa por esse tipo de situação. Eu entendo hoje, como você comentou, o médico, o pediatra, Seja quem for que tenha o contato com uma criança, ele tem que ter um pouco de noção sobre. O que a gente sente muito aqui, porque a gente trabalha com intervenção precoce, então chegam bebês muito pequenos, né? E aí a gente vem com aquele encaminhamento assim, dificuldade de andar, dificuldade de comer, questões sensoriais. A gente fala, por que ela não falou assim, olha, vai no neuro, né? Vamos fazer uma investigação melhor. Pode ser que seja um autista. Ela não tem coragem, manda pra gente, chega aqui. Aí eu falo para as meninas, gente, se a gente fez toda a bateria de testes que a gente tem nas nossas mãos, nós não vamos dar um diagnóstico, não é a gente que dá um CID para uma criança. Nós estamos fazendo o processo avaliativo junto com o médico. Eu vou ter tudo isso na mão, eu devolvo para o médico e já começo a trabalhar com essa mãe, né? Fala, mãe, olha, pode ser isso, isso e isso. Claro, a gente teve mãe que falou, beijo, tchau, essas meninas são loucas, né? E aí teve mãe que voltou e a gente entende, né? Só que eu falo para as meninas, é uma obrigação nossa. Nós vamos falar para essa mãe, nós vamos falar com esse médico, e aí sim, se eles vão aceitar, embarcar, entender as prioridades, ok. Se não, chega a ser uma omissão. Se a gente ir na história só de um transtorno sensorial, uma disfunção sensorial, é só uma seletividade, é só, precisa melhorar o andar dele, porque a gente tem isso. A gente está errando. Isso. Então agora vamos falar com os profissionais, né, que talvez estejam nos assistindo. Você foi bem clara desde o começo. Se você não tem culhão, não venha. Não é uma brincadeira, não é divertido, não é legal. E eu ainda falo para quem fala que o autismo é um comércio, tem formas mais fáceis de ganhar dinheiro, tá? Então, quando você entra nesse universo, você tem que entender que aquele diagnóstico, tá? Ele é vitalício, mas também não fazê-lo é um crime. Por quê? Porque a gente já sabe hoje, cientificamente, que existe uma plasticidade cerebral muito, muito importante nos primeiros anos de vida da criança. É o que mais a gente defende, né? Isso. Então, se eu não tô segura profissionalmente, nem como TO, nem como fono, nem como médica, nem como psicóloga,
para receber um bebê, vamos dizer aí, né? 12 meses, 16 meses, 24 meses, para um processo de suporte e investigação de um transtorno de neurodesenvolvimento, eu tenho que cair fora. Porque se ele passar por mim e não houver da minha parte nenhum tipo de posicionamento com a equipe, com o médico, com a mãe, e ele passa assim, sabe, despercebido, aquilo que você poderá causar na vida dele por não ter se comprometido com esse diagnóstico, foi o que eu disse, pode gerar uma não evolução. Sim. E a gente vai pagar o preço disso. Vai. A gente não, o profissional que fizer isso. Nós vamos sim também, porque eu acredito em justiça. Né? Vamos lá. Criança autista pode ter uma vida independente no futuro? Sim e não. Né? Então, de qual criança autista a gente está falando? O que é considerado uma vida independente? Quantos adultos não diagnosticados nós temos que ainda moram com os pais? Né? Então, se a gente for falar assim, ó, independência é igual independência, autonomia na atividade de vida diária. Trabalhar, escovar os dentes, tomar banho, fazer uma comida, casar, com certeza sim. Hoje na clínica eu tenho diversos adultos autistas casados, com filhos. Pais de pacientes. Pais de pacientes. Só que isso diz sobre todo mundo? Não. Nós teremos também autistas que terão necessidade de suporte. E aí, Vanessa, eu vou te perguntar agora. Quem me responde qual vai ter e qual não vai ter? A gente não tem essa resposta. A partir do momento que eu olho para um paciente nível 3 de suporte e digo, esse vai ter total dependência, então eu não acredito no trabalho que eu faço. Então a terapia serve para quê? Então eu capacito, isso é capacitismo, isso tá errado. Então eu vou trabalhar todos os dias para que ele tenha independência no futuro. Se eu vou conseguir ou não vou conseguir, isso nós vamos descobrir juntos. Esse é o olhar de quem trabalha com reabilitação, quem trabalha com estimulação precoce, quem trabalha com as crianças que chegam até nós. Se a gente não pensar assim, o nosso trabalho é infundado. Então a gente tem que ter esse papel, né, muito claro para nós. E claro, nós vamos ser muito claro com os pais. Isso. É o que você disse, é um processo, são fases, são situações, são questões que às vezes não vão de encontro com a sua expectativa, mas a gente vai tentar minimizar tudo que for possível, que tiver ao nosso alcance, e com a família. E eu tenho certeza, Vanessa, que você já foi surpreendida. Muitas vezes. Muitas vezes. Certeza. Então, eu não falo, assim, de prognóstico baseado nesse público autista adulto que eu tenho hoje. Porque tem uma coisa que é importante a gente pensar, tá? O paciente autista adulto, hoje, ele não passou pelo mesmo processo terapêutico que o meu filho, totalmente por exemplo. diferente. Né, o Ricardo iniciou a terapia aos 18 meses de idade. Então eu não posso dizer, eu não posso dizer que a resposta que ele vai ter a longo prazo, ela é igual à resposta que um paciente que fez 2 anos de terapia, 3 anos de terapia. Então o que as mães, os profissionais que estão assistindo a gente precisam entender, tá certo? Não existe resposta certa. E nem receita igual a todos os pacientes. Perfeito. Então, fofocando algo aqui muito feio, né? Escutei de uma mãe que uma outra médica, uma fofoquinha aqui, disse, pro teu filho, que tem hoje 14 anos, ele já chegou no máximo dele. Eu não concordo, Vanessa. A gente sabe que sim, o cérebro responde melhor à reabilitação precoce. Mas quantos pacientes na tua história de formação tiveram acidentes, tá? Vamos usar um termo mais concreto, tá? E ficaram um tempo sem andar, mas depois conseguiram emitir respostas melhores. A gente acabou de ter no Brasil a divulgação de um estudo super importante. Então, mães, eu preciso que vocês acreditem. Eu preciso que vocês continuem levando os seus filhos para as terapias. Eu preciso que vocês escolham bons médicos, bons profissionais. Eu preciso que vocês estudem, porque o que vai ser lá na frente vai depender exclusivamente do que nós estamos fazendo. E de todo esse processo. Né? Perfeito.
Vamos lá, mais uma. Saideira, como é que tá nosso tempo aí? Porque eu sou falante, vocês perceberam, né? O autismo nível 3 pode evoluir? A gente comentou um pouquinho, né? É pra isso que a gente trabalha. Laudo de nível é mutável, tá? Não é mutável, é laudo de autista, ok? Então, assim, paciente autista, como eu disse, não tem cura. Mas nós trabalhamos para que o nível 3 se torne um nível 2 e o nível 2 se torne um nível 1 e assim segue a vida, ok? Então ele pode evoluir com certeza absoluta. Agora, exemplo, meu filho, né, que tinha muita dificuldade com o sono, hoje dorme sozinho, super bem, que tinha muita dificuldade com independência, autonomia de vida diária, aprendeu a escrever o próprio nome e por aí vai. Então a resposta é sim e é para isso que a gente trabalha. Isso mesmo, vamos lá. Qual a importância do diagnóstico precoce? Meu Deus. Vai, Vanessa, fala você tem tanta propriedade de trabalhar com bebês. É gritante, Angélica, é algo assim, a gente entende, é aquilo, óbvio, como você mãe falou aqui, existem as dores, né, existe a forma de você dar a notícia, mas o principal é aquela história, a gente não tem que olhar o copo meio vazio, é meio cheio, se eu descobrir, eu já tô aqui, então gente, olha o que a gente tem pela frente, né, a gente tem 1000 exemplos, às vezes eu comento com mães assim, olha, eu vou dar um exemplo mais concreto para uma mãe, porque quando a gente fala de autismo, a gente não sai numa ressonância o autismo, né, então ela quer um exame, ela quer... Eu falei, então tá, eu vou te dar uma ressonância. Eu mostro uma ressonância para ela e falo assim, você tá vendo isso daqui? Ó, essa área é isso. Você vê, falta pedacinhos para falar o português correto, daquele cérebro. Aí eu olho pra mãe, o que você acha que essa criança, como é que ela tá? A mãe fala, então, ela anda. Ela não tinha prognóstico nem de marcha. Ela anda. Claro que, então, assim, tem outras questões, né, que envolvem ali, mas vejam o poder da neuroplasticidade, vejam o poder da intervenção precoce, vejam o poder de você conseguir trazer o teu filho e dar ritmo àquilo, né, você como mãe e seguir as nossas orientações, obviamente, porque não existe assim, cheguei aqui, que nem você vai no salão, eu fiz uma escova, fui para casa, tudo bem, não, você vai continuar escovando lá na sua casa que não vai adiantar, e a gente fala muito disso, é muito importante, a gente às vezes entende a criança que a gente vai ver que vai ter uma evolução diferente pelo contexto familiar, do que a família não é tão engajada. Mas quanto antes chegar, todo esse processo que a Angélica comentou, né, tudo isso vai fazer uma diferença gritante. E outra coisa, aproveita, hoje a gente tá polêmica, né? É que assim, tem muita coisa acontecendo a nível de ciência, né? Se você escutou de um pediatra, de um neuropediatra, ou de um psiquiatra, que essa criança precisa completar 3 anos para receber um diagnóstico, fuja desse profissional, tá? Então, assim, hoje eu venho lendo, Vanessa, e estudando para diagnosticar bebês, amiga. tá? Já existem muitas pesquisas, não tem pouca publicação, não, tem material robusto publicado de sinais muito importantes. Então nós estamos estudando para diagnosticar bebês. E por que, mãe? Traduzindo aí para o senso comum, vamos dizer assim, a fala da Vanessa, porque esse cérebro tá mais disponível, ele tá mais aberto, ele tá mais receptivo as informações da terapia, o que aquilo pode gerar nele. Então, sim, diagnóstico precoce, intervenção precoce, tudo isso muda o futuro dessa criança. E vai mudar, cada vez mais a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça. Amém. Vamos lá. Existe tratamento milagroso para o autismo? A resposta é não. Vou tentar ser breve para tentar responder mais perguntas. A resposta é não. Eu, como médica e diretora clínica do IDEA, só atuo com aquilo que é reconhecido pela ciência. Respeito, inclusive, algumas técnicas, estratégias e intervenções da medicina integrativa, mas nem a medicina integrativa, nem a ciência está propondo milagre. Estão propondo estratégias. Então, tudo aquilo que você vê na internet, que parece milagroso, que vai resolver, fuja. Porque, infelizmente, não existe, a não ser que seja aí uma intervenção divina, cada um na sua crença. Porque se fosse assim, a gente tinha resolvido já um monte de coisa, né? Com certeza. Vamos lá. O autismo destrói a rotina da família? Nossa, que forte essa. Então, eu tenho 2 respostas para te dar. Eu tenho visto diagnósticos de autismo destruindo as rotinas das famílias. Mas não é para destruir, não precisa destruir, não tem por que destruir. Quando a gente recebe um diagnóstico na nossa composição de
família, eu preciso sentar com meu marido, com a minha esposa, com meu sogro, com a minha sogra, com quem tá naquela casa e adaptar a rotina. É uma mudança de rotina. Qual vai ser o papel de cada um? Como nós vamos organizar os investimentos? Quem vai ser nossa rede de apoio? Então, quando ele destrói, Vanessa? Quando não existe uma aceitação, quando não existe um diálogo, um consenso, normalmente pautado na falta de orientação. Então, a regra é quase essa: o vô e a avó não concordam, não aceitam nenhum tipo de orientação médica. Você sabe que eu chamo os avós para minha consulta, tá? Papagaio, passarinho, todo mundo para dar orientação. O pai fica na dúvida, porque aquilo vai gerar para ele muito investimento, não é só de dinheiro que eu tô falando. E a mãe vai pra rua. Abraça, vai pra batalha. A gente tem mãe que traz a criança sem o pai saber. Eu acredito. Há 2 anos, porque eles não aceitam o diagnóstico. No do ideia eu filho. também tenho, talvez seja até a mesma criança que a gente tá falando. E a gente sofre. Isso. Então, assim, eu entendo ela, eu respeito, eu acolho, mas as chances do tratamento, do casamento, da família ser destruída nessas condições são muito maiores. Com certeza. Então, não precisa destruir, ok? E nós precisamos cuidar para que isso não aconteça. Vamos lá. Como lidar com as crises das crianças autistas em público? Essa pergunta parece tão desnecessária, mas ela é tão necessária, porque apesar, assim, de eu ser médica, de eu ser mãe, de eu ter feito psicologia, de eu ser orientada, eu já passei muito constrangimento com as crises em público do Ricardo, tá? Hoje, Vanessa, tentando ser prática, a orientação que eu faço para as mães é assim, ó. Primeiro de tudo, foca no teu filho. Esquece o que tem em volta. Tenta esquecer. Foca no teu filho. Olha pra ele, porque se você olhar pro lado, vai ter um monte de gente olhando. E isso constrange, isso angustia. E mãe que tenta regular a criança, conter crise desorganizada, não vai conseguir. Então, assim, ó, foca no teu filho e tenta entender as contingências ambientais que estão levando ele a essa crise. Então, por exemplo, tô num espaço muito cheio, eu consigo tirar ele dali? Eu consigo sair com ele dali para que os estímulos sejam menores? Eu vou ter que contar essa, não vai ter jeito. O Ricardinho teve uma crise no meio de uma avenida extremamente movimentada em Balneário Camboriú. Acredito eu, inclusive, que um dos motivos da crise foi essa avenida ser extremamente movimentada. Além de tudo que estava envolto nessa viagem, tá certo? Eu já tinha uma experiência profissional, eu queria tentar tirar ele dali, mas eu não conseguia, porque ele se jogou no chão. É muito característico que a criança se jogue. Bom, o que eu fiz, tá? Eu disse, tá, pra mim, assim, foca nele. Olha pra ele, mãe, sem muita palavra, sem muita fala, sem muita pressão. Olhei pra ele, Vanessa, ele tava jogado no chão. Eu sentei no meio da calçada e disse, eu tô aqui pra você. A hora que você quiser, eu tô aqui pra você. Estendi as minhas 2 mãos, ele pegou nas minhas mãos, olhou pra mim e a gente ficou nessa troca de olhar, sem palavra, mas uma troca de confiança, muitos minutos. E quando eu percebi, gente, que ele tava se acalmando, que ele já tava voltando pro estágio de regulação, tava pronto para um colo real. Eu saí de lá. Então, como lidar? Numa palavra simples, foca na tua criança e tenta oferecer aquilo que você acha que ela precisa sem muita sobrecarga. Porque já não chega a sobrecarga do ambiente, a sobrecarga emocional. E a maior parte dos pais ficam ali, ó, calma, vou te ajudar, vem no meu colo. Não. Dá o espaço da tua criança, dá o tempo dela e foca nela. Porque às vezes, por mais que tenham manejos que foram orientados, 1000 formas que a gente tenta orientar os pais para minimizar que isso aconteça. Sim. Então a gente fala muito de pista visual, de antecipação de situações. Sim. Só que existem momentos que, assim, você não vai conseguir controlar tudo. Às vezes teve dias que você saiu no público onde estava, não aconteceu nada, e nesse dia, você, né, preparou tudo, mostrei pistas visuais, organizei a rotina, estava tudo certo, não aconteceu num lugar, em outro lugar vai acontecer. Então ter essa sensibilidade que você falou agora é muito importante. Sensibilidade e espontaneidade, senão eu deixo ela em pânico.
E quando a mãe tá em pânico, quando ela tá com medo, as chances dele se desorganizar e entrar numa crise, porque assim também, tá, coleguinhas? Não é tudo que é crise, não é tudo que é desregulação. Tem comportamento Tem na história. Só que eu acho que isso vai ficar para um outro momento, né, Vanessa? certeza. Mas ao se tratar de crise, que é o que a pergunta nos traz, nós precisamos entender que elas existem, elas acontecem, a sociedade não está 100% pronta para isso. E você, mãe, não precisa se desesperar. Você precisa conhecer o teu filho para tentar agir com naturalidade, espontaneidade e calma. Porque é nessa condição de segurança que as chances dele voltar, se organizar, são muito maiores. É na situação de pressão, inclusive da própria mãe, que eu vou adiar esse processo de regulação. Vamos lá. A escola está preparada para receber crianças autistas? Eu acho que a Vanessa me chamou aqui, gente, para uma polêmica geral. Para sua polêmica. Ó, eu acho que elas estão tentando se preparar. Tá? Em outros momentos, já vi muita dificuldade com regras, orientações, estratégias básicas. Hoje, não mais. Hoje, já vejo uma escola que está tentando. A maior parte delas tem professor de apoio, a maior parte delas está construindo os PEIs, que são os planos individualizados. Então, tá do jeito que eu sonho? Lógico que não. Tá? Mas tá melhor que ontem. Mas melhorou muito até a abertura para a equipe, né? Então, assim, quem trabalha com as crianças nas clínicas tem que dar uma devolutiva para a escola, a gente sabe que então ela está preparada, ela está se preparando dia após dia. Será que a gente tem mais pergunta aqui? Vamos ver. O autismo define quem a criança é? Eu já disse que não. Nós começamos hoje dizendo que não. Primeiro ela é criança, depois ela é uma criança com autismo. Ok? Só que eu acho que o que mais esse tema traz pra pauta é a ideia assim, ó. Ele tá chorando porque ele é autista. Ele tá batendo porque ele é autista. Ele tá nervoso porque ele é autista. Então não, tá? Ele está subindo neste vaso porque ele é autista. Ele tá fazendo xixi no meio do shopping porque ele é autista. Então não, mãe. Eu preciso que você saiba diferenciar, e se você ainda não sabe, marca uma consulta comigo. Foi uma brincadeira, né? Eu preciso que você saiba diferenciar os comportamentos que ele tem, típicos da infância. Porque, Vanessa, existe criança mal educada, existe birra. Sim, lógico. Tá certo? Os comportamentos típicos que ele tem da infância e os comportamentos gerados pelo transtorno. Quando eu sei diferenciar, eu sei como conduzir. Então, eu, mamãe Angélica, sou bem enérgica, quase autoritária, assim como o Ricardinho, quando ele tá tendo comportamentos da infância que eu não concordo, tá? Agora, quando eu percebo que ele tá apresentando sintomas do espectro, é a hora que eu acolho ele. Então, assim, ó, o autismo define a criança? Não define. No entanto, todavia, ele tem influência e interferência em alguns comportamentos. Então, o meu papel como mãe, como terapeuta, como cuidadora, como vó é entender. Safadinho, tá de birra, né? Então eu sou mais enérgica, eu entro com mais autoridade. Agora, eu tô vendo que ele tá com uma dificuldade de processamento sensorial, com um comportamento de rigidez cognitiva, não adianta eu querer ser rígida e autoritária. Então é a hora que eu acolho, que eu oriento e que eu ajudo ele a sair desse ciclo e terapeuticamente, obviamente, estimulo para que isso aconteça. Vamos lá, senão a gente não acaba tanta coisa, gente, é tanta coisa, eu não sei. Mas eu acho que a gente tá chegando lá. Qual a coisa mais importante que uma mãe de criança autista precisa saber? Que ela precisa cuidar dela. Que uma mulher, ela tem a responsabilidade de edificar um lar. Mas ninguém edifica um lar se não estiver edificado. Eu sou uma prova viva de que a ressignificação do diagnóstico do meu filho, ela transformou a minha vida. Hoje eu só falo de autismo, eu só estudo autismo, eu respiro autismo. Porém, Vanessa, quem tá no meu Instagram sabe, eu estou todos os dias na academia, eu já namorei, eu já fiz muitas viagens, faço congressos. Então vamos lá, para que eu seja a melhor mãe
para o Ricardo, eu preciso estar bem. E não é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto muitas mães, por angústia, por sofrimento, por desespero, se abandonando como pessoa, como sujeito, como mulher e automaticamente adoecendo. Ninguém que está doente consegue cuidar de alguém. A gente precisa de um equilíbrio para tudo isso, né? Isso, então mamães, se cuidem também. Durmam, façam exercício físico, uma caminhada, tomem um café com uma amiga, leiam algo que não seja sobre autismo. Mãe, você não é terapeuta, você é mãe. Deixa que o trabalho da terapeuta ela faça. Busque informação, mas não é para ser psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, é para ser mãe. E mãe é muito mais aquela que acolhe do que aquela que terapeutiza. Eu não quero mães leigas, mas eu não quero falsas PhDs em autismo. E se eu não dou conta, é que eu tenho que procurar ajuda. E a gente sabe que às vezes a mãe se limita e ela entende que assim, se meu filho é autista, é ele que precisa de ajuda, não eu. Mas, gente, é o que a Angélica falou. Se essa mãe tá bem, ela se fortifica, né, como mulher, como pessoa, como mãe. E dá o seu melhor pro teu filho. Então, se isso serve, Vanessa, pro casamento, pro trabalho, ninguém que está doente consegue cuidar de outro alguém. Então, assim, busque ajuda, busque acolhimento, busquem terapia, busquem profissionais na área da saúde mental. Cuidem de vocês, descansem. Não tenham medo, tá, de ser feliz porque o seu filho recebeu um diagnóstico. E busquem uma rede de apoio social, né, que você sabe que te dá realmente o suporte que você precisa. Você não então, tá parceiros verdadeiros, um pai que seja parceiro verdadeiro, né, os avós que bem orientados também vão ser seus parceiros. Você então, não tá sozinho. Exatamente. E assim, Vanessa, já que a gente disse aí, para finalizar, que durante alguns movimentos familiares existe uma negação por parte de alguns integrantes da família, se ela perceber que em determinado momento ela está sozinha, conta com a gente, né? Conta com a sua clínica. Você precisa ter um espaço terapêutico aonde você é ouvida. Você quer vir trabalhar aqui no estúdio também? Sabe? Que delícia. Eu estou aberta, hein? Aparece a Alessandra aí, olha que é a minha sócia. Mas é só emprestada, gente. Eu não vou tirar de lá eu nunca. venho. É Então, freelance, assim, amiga. existem hoje, Vanessa, muitos grupos terapêuticos. Eu inaugurei no IDEA o mês passado, um grupo terapêutico de mães, tá? Foi um encontro maravilhoso e não por acaso o primeiro tema, como foi Semana das Mulheres, foi assim o primeiro tema, né? O que sobrou de você mulher depois de ter filho? E por falar em tema, em grupo, em palestra, eu sei que vai ter algo muito legal aí. Vamos lá, que vai acontecer dia 13 de abril. Fala um pouco desse encontro para convidar todo mundo. Perfeito. Então é o seguinte, gente, em comemoração, uma comemoração aí ao mês da conscientização, numa parceria minha aí, doutora Angélica, com o IDEA, e agora eu tô convocando aqui as mães do estúdio, tá certo? Legal. E eu tô oferecendo para vocês, ainda nesse processo de orientação, treinamento parental, uma palestra gratuita no dia 13 de abril, às 7h30 da noite, que vai acontecer lá no Sesc. E do que eu vou falar, Vanessa? De um pouquinho de tudo, tá certo? De como é o cuidado por parte da família, de qual é o papel da equipe e a escola, o que ela pode fazer. Então, ciente que a gente tem uma demanda hoje que é muito grande em relação ao grupo de pessoas que está envolvido nisso, como dizemos aqui, família, médico, profissionais da área de saúde e escola, eu estou convidando todo mundo para estar lá, para a gente ter uma conversa mesmo bem educativa, bem orientativa, no que diz respeito aí a esse transtorno, que merece sim a nossa atenção. O autismo hoje, gente, é um problema de saúde global. E eu e a IDEA juntos aí, vamos estar oferecendo uma noite bem especial aí para capacitar todas essas pessoas envolvidas. Então vocês viram que todos estão muito convidados. Obviamente a gente vai aproveitar hoje, a data de hoje, né, nosso podcast para divulgar e ao longo desses dias aí, porque a gente quer ver muita gente lá tendo essa troca de ideias e experiências com você e aprendendo mais uma vez.
E eu vou ter que agradecer a sua presença e já te convocar para outros momentos, com toda certeza, né? Eu acho que assim, foi maravilhoso. A gente sabe o tanto de assunto que tem, vários temas e vertentes que a gente pode criar vários outros momentos como esses, com a ideia de informar, de tirar dúvida, de esclarecer, de colocar, né, a vida real num patamar mais leve, apesar de necessário, né, atendimentos, rotina, enfim, mas a gente sabe que a gente pode fazer desse cenário algo diferente, pensando nessas crianças. Enfim, eu quero agradecer muito. Ai, fiquei muito feliz. Vanessa, eu tô muito feliz, eu nem acredito Que a gente conseguiu. Que a gente conseguiu. Eu quero agradecer o espaço, a confiança, quero me colocar totalmente à disposição. Eu falo pra todo mundo que o autismo na minha vida, ele é convocação. Ele é convocação. Então, tudo que eu posso oferecer no sentido mesmo de contribuir com esse outro, por tudo que eu ganhei de conhecimento, a partir do diagnóstico do meu filho, eu tô super à disposição. Então, muito obrigada pela confiança. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dá uma curtida aí, dá um like. Sim, com certeza, compartilhe. Se a gente tiver Ibope, eu volto. E se não tiver nesse, a gente vai fazer até ter bastante volta. Gente, mais uma vez a gente quer agradecer a Angélica, a Ideia, a toda essa ideia que tem no pacote envolvida, essa cabeça super pensante que a gente sabe como é que é, e esses novos projetos que vêm por aí. Então não percam, né, a palestra do dia 13 e com certeza vai vir muito mais por aí. Um beijo grande a todos vocês. Tchau!